está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se... Estes últimos dias nós estamos em comunhão com o convívio Emaús, realizando a virada vocacional. A oportunidade de todos perceberem a importância da nossa vocação e também compreenderem a missão dos ministros ordenados, no caso nós, diáconos, padres e os bispos. Uma virada vocacional para que possamos compreender de verdade o que significa cada um no seu estado de vida. Aqueles casados, solteiros, aqueles que são ordenados, aqueles que são religiosos, religiosas, consagrados. Entender a importância de cada um, vermos-nos como discípulos de Jesus Cristo. E aonde nós estivermos, fazemos com que o próprio Senhor tenha a oportunidade de cumprir a sua vontade. Porque em alguns casos nós não somos aqueles, nós corremos o risco, todos nós. Apesar de alguns às vezes pensarem que seja só os padres, não. Só os padres, ou só os diáconos, ou só os bispos, ou só aqueles que estão dentro da igreja, não. Todos nós temos uma parcela muito grande para que as pessoas queiram ou não se alimentar de Jesus Cristo. Todos, sem exceção. Até aqueles que falam mal. Eu gostaria de convidar a vocês todos, a você que é membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, a vocês que aqui estão no Santuário Basílica, também aqueles que nos acompanham pela Rádio América e pela TV Horizonte, que nós possamos somente nos debruçarmos em duas pequenas coisas que os Atos dos Apóstolos nos apresentam. No capítulo 9, versículos 1 a 20, narrando a experiência de Paulo na sua caminhada de perseguição. Mas ele estava perseguindo a quem? A quem? Saulo, antes de ser chamado Paulo. Aquele que significa, cujo nome significa Saulo, significa aquele que foi muito desejado, aquele que deveria ser conquistado. O que a imagem dele diz para nós todos, como cristãos, numa caminhada vocacional, numa caminhada de compreensão da nossa missão,
como quem deve deixar com que o Senhor cumpra a sua vontade. Como já disse Saulo, o nome Saulo significa aquele que foi desejado, aquele que seria conquistado. Ele está caminhando para Damasco, atrás de pessoas que fossem conhecidas como quem seguisse o caminho. Coisa importante a ser esclarecida. Eles eram chamados de homens e mulheres do caminho. Os primeiros cristãos eram chamados de homens e mulheres do caminho porque eles percorriam uma estrada, a de buscar realizar na sua própria vida a vontade do Senhor, a vontade de Jesus Cristo. Aquele que mais à frente, lá no Evangelho de Marcos, vai dizer: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eles eram chamados de homens e mulheres do caminho. Portanto, Saulo estava perseguindo aos discípulos de Jesus Cristo. E ele tem uma experiência peculiar. Ele escuta uma voz que lhe chama Saulo, Saulo. Ele questiona quem é, e a resposta é essa: eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Primeira coisa, Saulo não acreditava em Jesus. Segunda coisa, Saulo não poderia estar perseguindo Jesus conscientemente porque ele sabia que Jesus tinha morrido. Ele estava objetivamente perseguindo a quem? Aos discípulos de Jesus, aqueles que eram conhecidos como de homens e mulheres do caminho. Como então ele escuta essa voz? Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Primeiro ponto, e aqui, permitam-me. Saulo, ao perseguir aos discípulos de Jesus, ele está sim perseguindo ao próprio Senhor, ao próprio Jesus. Porque uma coisa fundamental que muitas pessoas ignoram é que quando nós, como batizados, quando fomos batizados, nós fomos unidos a Jesus. E aonde quer que nós estejamos, minha querida, qualquer um de nós, seja eu ou seja você, como batizados, nós somos, sim, a presença de Jesus Cristo, aonde quer que nós estejamos. E aí está um grande problema. Nós escutamos pessoas dizendo: mas fulano que participa tanto da igreja. E quem nunca pensou isso, mantenha-se quieto, por favor. Todos nós já pensamos assim: mas fulano que participa tanto da igreja, seja ela qual for, realizou tal coisa. Aonde está um cristão, está o Evangelho, está Jesus Cristo. E nós somos responsáveis por aquilo que nós portamos. As pessoas conhecerão cada vez mais, e o mundo será cada vez melhor à medida com que nós entendermos. O mundo que eu quero, que me é apresentado pelo Evangelho, só acontecerá quando eu, Wagner Calegário de Souza, e olha que eu nem coloquei padre, quando eu, Wagner Calegário de Souza, Rita Henriques Chagas, acertei, Antônio Maria José, eu entender que eu, como discípulo de Jesus Cristo, sou responsável por fazer com que o sonho de Deus aconteça aonde eu estiver. E existem muitos Saulos, muitos homens e mulheres que são desejados por Deus. Todos somos desejados por Deus. Mas muitos ainda não entenderam isso, porque, infelizmente, muitos de nós estamos perseguindo a Jesus Cristo e não estamos seguindo a Ele. Perseguir é ir atrás no rastro. Seguir é assumir ser como Ele. Há uma diferença crucial.
Me fiz entender? Perseguir é ir atrás. Seguir, não. A vida que era dele, eu viverei agora. O sangue que era dele, eu beberei agora. A carne que era dele, eu comerei agora. O sonho que era dele, o meu também será, como diria Padre Zezinho. Esse é o primeiro ponto. E vejam que coisa fundamental, tão interessante. Saulo perseguia os discípulos e na piedade popular, de uma maneira muito peculiar, disse que Saulo caiu do cavalo. E realmente, ele teve que rever todos os seus conceitos, porque a sua vida perdeu o rumo a partir desse momento. E ele precisava de alguém que o ajudasse a reerguer-se, a caminhar. E então ele vai para Damasco e lá ele encontra com Ananias, que também, com todas as resistências próprias e pelo medo daquele que perseguia a igreja, Ananias, vai ser o que o seu nome significa na vida de Paulo. Ananias significa consolação de Deus. Ananias recebe Saulo, o acompanha e no cuidado, no acompanhamento, no zelo, como toda a comunidade cristã, como todo cristão, embaixador de Cristo deve ser, não porque persegue o Senhor, mas porque assume viver a vida dele em nós, ele vai ser a consolação de Deus e ajudar Saulo a entender o que o Senhor quer realmente para a humanidade. Isso significa muito fortemente um pouco daquilo que nós escutamos no Evangelho de São João, quando Jesus diz: quem não comer de mim, quem não me comer. Parece uma metáfora estranha, mas me perdoem a brincadeira, se alguém come muita gordura, muita massa, toma muito refrigerante e vai comendo tudo quanto as coisas que não são saudáveis, ela vai ficando. Pode nem ficar gorda, mas por dentro como fica? Triglicéridos, colesterol, e aí por aí vai, tudo descontrolado, não é verdade? Tudo porque aquilo que eu como significará a minha saúde ou não. Concordam comigo? Aí está um detalhe muito importante. Comer da vida de Cristo é mais do que comer da Eucaristia. A Eucaristia é corpo de Cristo, de fato. Comer da vida de Cristo, da carne e do sangue de Cristo, significa a sua palavra, os seus sacramentos, em mim precisam fazer com que eu seja, ao contrário do que Saulo foi até esse momento, perseguidor, e passe a ser um seguidor, um embaixador do Senhor. Porque se aquilo que eu como definirá a minha saúde, se eu me alimento de Cristo, a minha vida tem que demonstrar e sinalizar a presença de Cristo. E aí, o ponto que é fundamental do que eu estava dizendo. Se eu, como Wagner Calegaro de Souza, não me compreender como aquele que deve se alimentar de Jesus Cristo, que é a vida, e se a vida de Cristo não estiver profundamente em mim, eu posso fazer qualquer coisa, gente. Eu posso plantar piruetas no espírito. Eu posso fazer um monte de coisas mirabolantes, mas eu não estarei sinalizando, de fato, a presença daquele que deseja a todos nós, que busca a todos nós e nos quer com ele. Agora pensa um pouquinho, só aí, você na sua casa e você, quantas pessoas nós não conhecemos que podem fazer coisas mirabolantes, falar coisas mirabolantes,
mas na hora que a gente vê assim, eu quero me alimentar de Cristo. E essa pessoa parece que não porta a vida de Cristo. Agora, é fácil a gente pensar nos outros. E eu? Essa é uma pergunta séria. E eu? Quando as pessoas olham para mim, elas se encontram com alguém que porta a consolação de Deus, como Ananias. Elas se encontram com aqueles que tiveram a oportunidade de escutar o Senhor. Wagner. Elas ainda se encontram com alguém que está tentando alcançar aquilo que nem acredita. Não é muito sério isso? É muito sério. Porque nós estamos num período onde a gente delega para as outras pessoas aquilo que a competência é minha. Ou eu sou discípulo de Jesus Cristo e me alimento de sua vida para que os outros possam se encontrar com Ele, ou então nós vamos ficar numa falação, num espetacularismo, nem sei se essa palavra existe. Nós vamos ficar numa cantação, num monte de coisas, mas de fato o Senhor ainda não vai estar alimentando muita gente. Por isso Jesus diz: quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, tem a vida, e a vida eterna. E vejam que coisa é que eu termino. A vida não é eterna? A vida eterna é aquela que não tem princípio nem fim, concordo? Então, a vida eterna significa que eu passo a participar da vida de Deus agora, nesse momento. Aonde eu for, a vida de Deus tem que estar em mim. Na hora que eu falo, na hora que eu não falo, na hora que eu ando, na hora que eu não ando. E tem gente que ensina muito mais sem falar nada, só pelo jeito de ser. Me perdoem. Nós estamos numa caminhada para uma virada vocacional, sim. Para que a gente entenda. O Senhor chamou a mim para estar com Ele, para me alimentar dEle e para que eu também possa alimentar os outros. Não só com o pão que enche a barriga, não só com uma ação social, mas com aquilo que dá sentido à vida. E que faz com que os outros tenham que parar e enxergar com clareza o que é a vida, como Saulo. Duas perguntinhas básicas. Você se alimenta mesmo do Senhor? E você é a consolação do Senhor aonde quer que você está? Pensa nisso. Você se alimenta mesmo do Senhor. E você é a consolação do Senhor para outros. Que o Senhor nos ajude a caminhar com fidelidade esse caminho exigente de ser discípulos dele.